Olá, eu sou Guilherme Simões e essa é a lição Critérios de Análise das Funções e Síntese dos Pontos de Função. O objetivo dessa lição é explicar o conceito de autocontido na identificação das funções de transação e independente na identificação das funções de dados, ilustrar o processo de análise de decomposição funcional dos requisitos e o processo de síntese em que as partes são unificadas em um número, os pontos de função. Na lição anterior, a gente viu que a análise de pontos de função quebra a especificação funcional do sistema em componentes funcionais básicos, subdivididos em funções de transação e funções de dados, cada um também subdividido em algum tipo de função e utilizando uma fronteira conceitual como referência do processo de identificação e classificação. As funções de interação, ou transações, são as entradas externas, saídas externas, consultas externas. E todas devem ser completas. No vocabulário da análise de pontos de função, o termo usado para designar se é função é autocontido. Um conjunto de atividades autocontido é quando não é necessário um passo anterior ou posterior para iniciar ou concluir um requisito funcional. Observe a interface com o usuário estruturada em abas. Cada aba possui alguma informação preenchida por um mesmo ator no mesmo momento, desempenhando o mesmo processo de negócio. A função de inclusão de empregado envolve preencher uma ou mais abas. O preenchimento não estará completo até que todas as informações obrigatórias tenham sido recebidas pelo sistema. A função de alteração de empregado permite que uma ou mais abas possam ser atualizadas a qualquer momento, mas todas elas são passos do processo que satisfaz aos requisitos funcionais do usuário para a atualização dos dados do empregado. As funções de armazenamento são os arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa. Ambos devem ser independentes. Por independentes, a gente deve entender que, por si só, esses grupos de dados são significativos ou importantes para o negócio sem a presença de outras entidades. Um grupo de dados independente não é dependente, logicamente. Uma informação do preço do produto deve estar ligada a um produto, não apenas isso. Ao excluir um produto, todas as informações do preço do produto também são excluídas. O grupo de dados que compõe informações do preço do produto é dependente, então, do grupo de dados do produto. Vamos dar continuidade ao exemplo da passagem aérea, onde já identificamos a inclusão da passagem como sendo algo completo, ou comprar a passagem, e os dados de passagem e os dados de CPF como dados independentes. Agora nós vamos fazer sua classificação conforme o tipo. Para isso, a gente precisa avaliar qual é a função de cada um desses serviços e tarefas para o usuário. A inclusão de passagem permite ao usuário interagir com o sistema, cumprindo, portanto, uma função de transação. Seu objetivo é levar para dentro do sistema dados informados pelo usuário. Mais especificamente, esse caso será classificado como uma entrada externa. Os dados de passagem e dados de CPF cumprem a função de armazenar dados. No caso de dados de passagem, trata-se de um armazenamento interno. São dados mantidos por processos compreendidos dentro da fronteira da aplicação e, portanto, será classificado como um arquivo lógico interno. Enquanto os dados de CPF são dados externos, ou seja, não são dados estáticos, e são dados mantidos no escopo de outro sistema, no caso da Receita Federal. Portanto, vão ser classificados como arquivos de interface externa. Ok, a gente já tem então as funções e os tipos. Agora, a gente precisa atribuir um peso a cada uma das funções. Cada função pode ser enquadrada com base em algum critério, como sendo de complexidade baixa, média ou alta. Dependendo dessa complexidade e do tipo de função, os pontos de função são determinados. Então, a função incluir passagem ou comprar passagem é uma entrada externa de complexidade alta e vai contribuir com 6 pontos de função. Os dados de passagem são classificados como um arquivo lógico interno de complexidade média e vai contribuir com 10 pontos de função. Já os dados de CPF, um arquivo de interface externa com complexidade baixa, contribui com 5 pontos de função. Com isso, a gente encerra essa lição. O próximo passo é realizar as atividades, os exercícios dessa lição,
E lembre-se que, no caso de qualquer dificuldade, a nossa equipe de tutores está ao seu dispor para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!